estudantes do segundo e do terceiro ano. Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história, nossa aula número 33. Lembrem lá dos nossos combinados. Ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável para você ficar, colocar seus materiais, porque nós temos bastante coisa para aprender hoje. E o que nós vamos precisar de materiais? O caderno e a folha para registrar a aula, lápis, borracha, tinta, guache e pincel, uma bandejinha de isopor. Aquela bandejinha que vem queijo, presunto, então uma bandejinha daquela, certo? Garrafas, pode ser uma garrafa pequena, de preferência pequena, que é mais fácil até para fazer atividades, certo? Uma tampinha de garrafa, areia e fita crepe ou durex. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Então vamos lá, vamos fazer a revisão da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre os 3 poderes. Aprendemos que a Constituição é o conjunto de leis que regulam a função do Estado, os direitos e deveres do cidadão, a relação entre os 3 poderes, a forma do governo, etc. Ela é elaborada pelos representantes eleitos pelo povo. Esses 3 poderes, eles são independentes e devem funcionar em harmonia um com os outros. Vamos ver sobre eles? Os 3 poderes são categorias nos poderes políticos presentes na democracia de um país. O país, o estado e o município são administrados por eles: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O poder executivo, como o próprio nome já diz, é destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Os representantes desses poderes são o presidente, o governador e o prefeito. O poder legislativo é o poder que estabelece as leis de um país, elaborando as leis que regerão a sociedade e também fiscalizarão o poder executivo. Os representantes do poder legislativo são os deputados federais e senadores, deputados estaduais e os vereadores.
E o poder judiciário atua no campo do cumprimento das leis. É o poder responsável por julgar as causas, conforme a Constituição. E os representantes do poder judiciário são os juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, e os juízes dos tribunais estaduais. E lembra que eu falei que no município eles obedecem ao Estado e o governo federal, certo? E agora vamos ver atividades dos nossos colegas sobre o trânsito. Parabéns para todo mundo que está fazendo as atividades. Continue assim. E o nosso tema de hoje será História e fontes históricas, certo? Pegue então lá o seu caderno, coloque a data de hoje, aula 33 de História, e escreva o tema, História e fontes históricas. Eu vou dar um tempo aí para você fazer isso. Hoje a Vivi veio fazer algumas perguntas para vocês. Vamos ver o que ela vai nos falar? Você se lembra de tudo o que aconteceu em sua vida? Há fatos que lembramos e outros não. Como podemos recordar o passado e a nossa história? E daí? Como que você responderia essa pergunta? Como lembrar do que aconteceu na nossa história? Como lembrar do que aconteceu quando você era bebê? A gente era tão pequeno que nem lembra, né? Mas tem algumas maneiras. Vamos descobrir? Como podemos conhecer a nossa história? Através dos documentos. Os documentos trazem dados da nossa história,
como a certidão de nascimento, que aparece o seu nome completo e o nome dos seus familiares, dos seus pais e dos seus avós. Também aparece a data do nascimento e onde nasceu. Também existem outros documentos, como a identidade, a caderneta de vacinação, o passaporte, CPF, tem vários e todos eles contam um pouquinho da nossa história pra gente, certo? Vamos ver o que a Vivi tem para nos dizer. Os documentos trazem informações importantes sobre as pessoas e permitem que sejam identificadas como cidadãs. Nos documentos nós encontramos muitas informações sobre a nossa história, então é uma maneira de conhecê-la, certo? Como podemos conhecer a nossa história? Conversando com outras pessoas. Ao conversar com um parente, um amigo da família, um vizinho, nós descobrimos muitas coisas sobre a nossa história, a história dos nossos pais e da comunidade que nós vivemos. Eu acho legal a gente conversar com o primeiro grupo de convívio, que é a família. É a família a qual nós pertencemos, com os nossos familiares, temos os nossos primeiros ensinamentos sobre a vida e conversando com eles descobrimos muitas coisas da nossa história. E essa família que aparece na foto é a minha família. Vocês vão dizer, nossa professora, que família grande. É uma família bem grande. Até nós temos um apelido no lugar, é a família Serelepe, porque todo mundo é bem agitado, inclusive a professora Viviane. Mas não pense que eu moro com todo mundo. Cada um mora em sua casa. Na minha casa, então, como eu já falei para vocês, moram eu, meu filho, a minha mãe e meu irmão. Mas a gente sempre se encontra. E quando a gente se encontra, a gente aproveita para conversar, para contar coisas do passado, para contar coisas dos pais, dos avós, dos bisavós, entre outros. E essa ideia de aprender com os parentes virou até poesia. Nós vamos ver a poesia chamada Vô, das autoras Laura e Laura Beatriz. Elas escreveram essa poesia no livro Zum 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 e outras poesias. Vamos lá? Vô. Meu vô me ensinou a pescar lambaris. Meu vô me ensinou o pio das aves. Gostar do meu vô ninguém me ensinou, porque isso nem precisou. Olha, é uma poesia tão curta e tão bonita que fala desse sentimento que a gente cria com as pessoas da nossa família, né? Bem legal. Outra maneira da gente conhecer a nossa história são através das fotos. Observar fotos ou um álbum de fotos, nós descobrimos muitas informações sobre a nossa história, sobre a nossa família e a comunidade que nós participamos. E agora nós vamos fazer uma atividade. Minhas fotos estão todas misturadas e você tem que organizar da foto que eu era mais nova para a foto que eu estou mais velha. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, certo? Então vamos lá, vamos ver se você organizou as fotos corretamente. Olhem lá, a primeira foto aparece eu quando eu era bebê. A segunda, quando eu era criança, com cabelo bem comprido, já era cabeluda desde criança. Na terceira, eu um pouquinho mais jovem. E na quarta, eu adulta com o meu filho, certo? Organizou certo? Dessa maneira, do mais jovem, né? Do mais novo para o mais velho. Isso que a gente fez, a gente chama de linha do tempo. Tem várias maneiras de fazer a linha do tempo. Podemos fazer só com passagens de coisas que aconteceu na nossa vida. Mas quando a gente organiza a foto de uma pessoa em ordem cronológica, da foto mais velha para mais nova, ou seja, daquela que eu era criança, né, bebê, para agora que eu estou adulta. Então isso se chama linha do tempo, certo? Já estudamos isso em outras aulas. Podemos conhecer a nossa história também com objetos antigos, porque esses objetos antigos, eles
conta um pouco da nossa história, também da história da família. Um objeto ele é carregado de vários significados. Sobre a importância dos objetos antigos, a escritora Maria Helena Pires Martins escreveu um livro chamado Preservando o Patrimônio e Construindo a Identidade. Nesse livro tem uma história bem interessante de um objeto, que ali a Vivi até vai nos dar uma dica desse objeto. Conseguiu entender qual é a dica? Vamos ouvir? Mariana, não mexa nisso, você pode quebrar. Mas eu quero tomar café nessa xícara hoje, vó. Ela é tão bonita. Não, minha querida, nessa xícara não. Por que não? Porque ela era de minha mãe, sua bisavó. É uma das poucas lembranças que tenho dela. Quando olho para essa xícara, ainda posso ver mamãe sentada na cadeira de balanço, tomando chá de erva cidreira antes de deitar. Lembro-me de como a segurava com as duas mãos, esperando que o chá esfriasse um pouco. É uma imagem da qual jamais esquecerei. Olhe que história emocionante! Um objeto tão simples como uma xícara pode trazer muitas lembranças. E agora você vai fazer uma atividade aí no seu caderno ou na folha. Desenhe um objeto antigo que faz você ter boas lembranças. Eu vou dar um tempo para você fazer e quando nós voltarmos eu vou mostrar um objeto antigo meu, certo? Daí já desenhou o objeto? Eu trouxe os objetos. Trouxe aqui sapatinhos.
E esses sapatinhos, como eu falei, tem história. Esse sapatinho aqui foi o meu sapatinho. Como eu falei, eu não lembro da época que eu usava ele, mas a minha mãe guardou porque diz que é uma recordação boa de quando eu era bebê, certo? E copiando um pouquinho a minha mãe, eu também guardei os sapatinhos do meu filho, do Matheus. E também tenho recordações muito boas de quando ele era bebê. Hoje ele já está com 22 anos. Quanto tempo se passou, mas toda vez que eu olho para ele, eu lembro dele carregando ele no colo. Me dá bastante emoção isso. E olha o que a Vivi veio nos falar. Aprendemos maneiras diferentes de conhecer a nossa história. Mas como é possível conhecer sobre o mundo, outro país, outro estado ou cidade? O que já aconteceu em outros tempos e em outros espaços? E você sabe responder isso? Como é possível conhecer tudo isso? Eu vou dar uma dica. Estudando. E sabe estudando o quê? História. Vamos ver o que a história estuda. A história estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, pesquisando os vestígios do passado que possam ajudar a decifrar e entender o que aconteceu. E o que faz um historiador? O trabalho do historiador é semelhante a um detetive. Ao investigar um caso, ele examina todos os vestígios. Os vestígios produzidos pelo homem são chamados de fonte histórica. O historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa, esperando encontrar vestígios do ser humano no passado que possam ajudá-la a decifrar e entender a história. Esses vestígios são chamados de fontes históricas. Aqui na imagem aparecem alguns tipos de fontes históricas, como objetos antigos, diários, documentos, mapas, obras de arte. Pode ser pintura, escultura, filmes, vídeos e até depoimentos e conversas, certo? Para realizar seu trabalho, o historiador utiliza fontes históricas orais, fontes históricas escritas, fontes históricas visuais e fontes históricas da cultura material. Nossa, quanta coisa, professora! Mas é fácil de entender. As fontes históricas orais são os conhecimentos que são narrados com a voz, como os depoimentos, as histórias contadas, vídeos, gravações e até músicas. As fontes históricas escritas são o que tem escrito. Isso pode ser manuscrito ou até impresso. As fontes visuais são as pinturas, fotografias, as esculturas, os mapas, entre outros. E as fontes da cultura material é a arquitetura de um prédio, uma igreja, as ruas de uma cidade, monumentos, entre outros. E agora, para entender melhor isso, nós vamos fazer uma atividade. Observe as fontes históricas e classifique-as em orais, vai ter ali a imagem então de uma pessoa falando, tá ali escrito de vermelho. Azul, fontes escritas, que vai ter a imagem de um papel e uma caneta. Fontes visuais, que tá em verde, que te aparece um olhinho. Fontes da cultura material em amarelo, que aparece ali um monumento, certo? Vamos lá? Eu vou mostrar a imagem e você vai me falar se são fontes orais, escritas, visuais ou da cultura material. Ali, música. Tem ali o desenho de notas musicais. Que tipo de fonte histórica? Se você falou orais, acertou. Um livro. Que tipo de fonte histórica você acha que é? Se você falou escrita, também acertou. Uma construção é uma fonte histórica da cultura material. E uma escultura é uma fonte histórica visual. Vamos fazer mais uma? Uma pintura
leitura, que tipo de fonte histórica que é? Se você falou visual, acertou. Um telegrama que é enviado pelo telégrafo. Já estudamos sobre isso também. Que tipo de fonte histórica você acha que é? Se você falou que é uma fonte histórica escrita, acertou. Uma conversa com alguém, um diálogo. O que você acha? É uma fonte histórica? Oral, falada, né? E uma igreja? É uma fonte histórica da cultura material. Mais uma para vocês ficarem bem espertos com esse assunto. Uma rua. Que tipo de fonte histórica você acha que é? Se você falou fonte histórica da cultura material, acertou. Um diário, que é onde a gente anota o que acontece na nossa vida, é uma fonte histórica escrita. Ih, professora, não conheço esse desenho não. Isso daí é uma fita cassete. É utilizado para gravar música, gravar depoimentos. É meio antigo, mas é história. Que tipo de fonte histórica que é? Já dei a pista, né? Uma fonte histórica oral. E moedas. Moedas antigas de outro país também é fonte histórica. E você sabe que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte histórica visual. A história também estuda as mudanças e as permanências ocorridas na sociedade. Ou seja, a história estuda o tempo passado, também o presente e tenta desvendar como será o futuro. Agora nós vamos fazer uma atividade que fala do passado, que é o que já aconteceu, do presente, que é o que está acontecendo, e do futuro, que vai acontecer ainda. Olhem lá, ordene as cenas, pensando em como era a cidade do passado, como está no presente e como poderá ficar no futuro. Olhem lá essas 4 imagens. Como que você acha que era essa cidade no passado? Na verdade, nem tinha cidade, só tinha uma paisagem ali com bastante natureza e ela foi evoluindo. Qual que você acha que é a primeira imagem? Se você falou essa, acertou! E depois, quando evoluiu mais um pouco, começou a aparecer as primeiras casas. Falou essa daqui? Também acertou! E depois? Essa, muito bem! E a última, né? Como a gente imagina que vai estar no futuro. É claro que é só imaginação, porque no futuro ninguém prevê o que vai acontecer. Então vai ficar assim, ó. Da imagem, onde nem era cidade, era só natureza, e da evolução dessa cidade, né? De pequenas casas a prédios e a grandes prédios, certo? E a história estuda tanto o tempo cronológico como o tempo histórico. O tempo cronológico pode ser medido com a passagem dos dias, da noite, pelo calendário, com os dias da semana, os meses, o ano. Com o relógio, com as horas, minutos e segundos. O tempo histórico, ele também é medido com tudo isso, mas tem alguns acontecimentos que marcam a história de uma nação e da humanidade. A gente até já falou sobre isso. Agora, com a pandemia, nós estamos vivendo um momento histórico, né? E eu espero que termine bem rápido isso daí, né? E agora nós vamos construir uma ampulheta. Professora, o que é isso? Antes do relógio ser inventado, as pessoas utilizavam diversas formas para medir o tempo, e uma delas era a ampulheta. A ampulheta mede o tempo pela velocidade que a areia escoa através da abertura entre os recipientes. Eu até trouxe uma aqui pequenininha, né? Então, quando eu viro, a areia cai, certo? E ela vai ter um tempo. Então, tem ampulheta que ela até tem, dá para calcular o tempo, minutos, certo? 5 minutos, tem ampulhetas maiores, que é até de horas, tudo, tá bom? Ó, vou fazer de novo. Dá pra ver lá caindo, certo? E nós vamos fazer um brinquedo, que é uma ampulheta, que não é de verdade, mas que tem a mesma função. Vejam lá os materiais que nós vamos utilizar.
2 garrafas de plásticos pequenas, uma tampa de garrafa de plástico, areia e fita adesiva. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Nós vamos fazer uma ampulheta com garrafas pequenas. Eu até fiz aqui com algumas garrafas maiores. Também dá certo com diferentes tipos de areia. Então, com areia da praia, com areia de construção. Vocês que vão escolher como que vocês podem fazer e que material vocês têm aí, certo? Vamos fazer com a garrafa pequena. Primeiro, uma das garrafas eu vou colocar areia. Daí eu vou fechar com uma tampinha, e essa tampinha tem que ser furada, com furinho ali onde vai escoar a areia. Coloco a outra garrafa em cima, e daí eu vou passar uma fita crepe, grudando as duas. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu já tenho um pronto aqui, ó. Vou passar fita em toda a parte. E toda garrafa tem aquele arinho ali antes de chegar a tampinha. Passe um pouquinho depois, porque daí não tem o risco de cair e nem dele se movimentar, tá? Então, ó, passei a fita, certo? E é só isso. Já está pronto. Ó, virando aqui, então escoa a areia e forma a nossa ampulheta. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
gostou de fazer uma ampulheta? Muito legal, né? A história estuda o que acontece em diferentes espaços. E você consegue adivinhar que espaços, que lugares, que temas são estes? Eu vou mostrar a imagem, você vai tentar adivinhar. Vou dar uma dica, ó. São espaços, lugares, temas que falamos durante as nossas aulas. Esse aqui, você lembra? Falamos da era pré-histórica, falamos da pintura e da arte rupestre, entre outras coisas. E esse outro? Falamos dos povos indígenas, o povo originário aqui do Brasil. E esse? Esse nós falamos bastante. Falamos de Curitiba, da nossa capital, a minha cidade que eu adoro e amo. Falamos de como era no passado e como está agora no presente. E esse outro? Nós falamos também da escola. Falamos da escola antigamente e agora. E falamos bastante da educação, que é um direito. E esse aqui? Falamos também dos povos africanos e afrodescendentes, que ajudaram a construir a história do nosso Brasil. E desse outro? Dos imigrantes que muito colaboraram com a cultura brasileira. E agora nós vamos fazer uma atividade sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. E os materiais que nós vamos utilizar para essa atividade: papel sulfite branco, lápis de escrever ou caneta, tinta guache, pincel e a bandeja de isopor. Deixe esses materiais bem pertinho de você aí, vou dar um tempo para isso. Nós vamos fazer um desenho sobre o que nós aprendemos na aula de hoje, mas vamos fazer esse desenho de uma maneira diferente. Nós vamos usar bandejinha de isopor. Se essa bandejinha tiver aquela beiradinha, tem que cortar, certo? E você tem que olhar o lado que não tem nenhum escrito. Você vai usar o lado liso e vai fazer o seu desenho. Eu aqui estou usando a caneta, certo? Esse desenho não pode quebrar a bandeja, simplesmente marcar. Eu já tenho aqui um pronto. Eu fiz sobre o tempo cronológico, a ampulheta, o relógio e o calendário. Depois que eu fizer esse desenho, eu vou colocar tinta, espalhar com o pincel. Forra aí a mesa da mãe para não sujar, viu? Em toda a plaquinha, certo? E daí eu vou pegar uma folha de papel em branco e vou pressionar. Olha lá, e dá para fazer esse desenho várias vezes, em várias cores. Então eu fiz aqui, ó, em roxo, em azul e também em rosa. O nome dessa técnica é xilogravura em isopor. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E aí, gostou de fazer a xilogravura? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na semana que vem. Se cuide!